que benção estarmos aqui. Vocês não imaginam a minha alegria e ver a igreja repleta de meninas, principalmente mulheres, mas muitas meninas, muitas adolescentes. Nós estamos aqui hoje mergulhando mais em Deus, conhecendo mais do Senhor e conhecendo mais de nós mesmas. Olha que privilégio. Quando eu tinha a idade de vocês, e olha que foi esses dias, não existia evento só para meninas. Então eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Vamos nos assentar? Eu convido vocês para nós abrirmos a nossa Bíblia. Em Gênesis, nós vamos ler o capítulo 2 e o versículo 18. Enquanto eu agradeço a Miriam pela oportunidade, a Miriam é a nossa líder, ela me fez esse convite, eu estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer também cada uma das meninas da nossa equipe femininas que fizeram esse trabalho tão lindo que vocês estão vendo aqui. Foram muitas conversas até chegarmos no dia de hoje. Também agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, falando para meninas e tendo o privilégio de ter primeiramente a minha mãe aqui. A minha mãe, ela praticamente nunca me ouve, porque quando eu estou no púlpito, ela está com a minha filha. Eu tenho uma filha de 2 anos e hoje a gente conseguiu se organizar. Está com o pai, daqui a pouco meu esposo vai trabalhar, ela vai ficar com o meu pai, vai ficar com o vovô. Então, nós conseguimos nos organizar, ela conseguiu vir hoje, e eu ainda tenho o privilégio, e para ficar mais puxada a minha tarefa aqui hoje, de falar diante da irmã Vera, que é a nossa líder do Coadice há tantos anos, um exemplo para nós, um exemplo de liderança feminina, um exemplo de mulher. Mariane, Deus abençoe. Que privilégio, meninas, vocês não imaginam o tamanho da responsabilidade, mas do privilégio de poder falar sobre o que é ser mulher à luz das Escrituras. Vamos ler? Gênesis capítulo 2, vamos ler apenas o versículo 18. Todas acharam? Amém? Vamos ler então. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Amém? Meninas, eu peço a compreensão de vocês. Eu vou falar um pouquinho mais devagar do que o normal. Eu nem acredito que a minha voz está saindo. Deve estar fanha. Meu ouvido está prejudicado. Eu peguei uma gripe hoje de manhã, não tinha nem voz. Eu falei, Senhor, eu preciso falar hoje. E pelo menos agora já está melhor. Então, se eu parar para tomar água, vocês me desculpem. Beleza? Vamos lá? O título da nossa palestra, o nosso tema, é Deixe-me Ser Mulher. E este é o tema deste livro aqui, que caso você não conheça, estou te apresentando hoje, é da Elizabeth Elliot. Ela escreve ele em 1976 para a filha dela, a Valerie. Ela escreve no auge do movimento feminista um livro para explicar para a filha dela o que significava ser mulher à luz das Escrituras, de acordo com a palavra de Deus. E o título, o tema da nossa palestra, tem o nome deste livro. Então, se você não conhece, fica aqui a dica desse livro para que você faça a leitura. Ele vai nos falar a respeito do que é ser mulher. Mas, como a maior parte de vocês ainda não leram, é o tema da nossa palestra e é o que nós iremos falar hoje. Quando nós pensamos no que é mulher, eu peço que você imagine agora. Eu falo aqui para você a palavra mulher, que imagem vem à sua cabeça? O que aparece aí para você? Eu falo assim, mulher, que imagem vem na sua cabeça? O que vem aí para você? Fala assim, mulher, o que aparece aí na sua cabeça? A imagem de uma mulher, muito provavelmente. Talvez da sua mãe, talvez a sua própria imagem, talvez a imagem da mulher que está sentada aí na sua frente, do seu lado. Nós sabemos o que é mulher, não sabemos? Pelo menos temos uma ideia de que mulher é o ser humano do sexo feminino. Mas hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos voltar para a palavra de Deus para entender o que é ser mulher. O que é mulher? Porque apesar do nosso imaginário conter ainda, de nós ainda sermos uma geração que quando eu falo a palavra mulher, aparece uma mulher no seu imaginário, existe um desejo do mundo, da nossa cultura, de fazer com que o nosso imaginário seja transformado, de fazer com que quando alguém fale a palavra homem, mulher, criança, nós não tenhamos estes referenciais tão claros do que é ser mulher. Então, para a gente pensar o que é mulher, nós precisamos voltar para as Escrituras. Porque eu acredito que eu estou aqui hoje falando para mulheres, para meninas que creem que a Bíblia é a revelação da palavra de Deus. Amém? Creem que o Senhor existe e que, portanto, a palavra dele foi inspirada por ele. Amém? Crendo nisso, nós podemos falar a respeito do que é mulher à luz das Escrituras. E para isso, nós precisamos voltar para a nossa criação,
para quando Deus nos criou. Criou a nós, mulheres, enquanto espécie. Se nós pensarmos na maravilha que é o Gênesis, desde o seu primeiro capítulo, Gênesis 1:1, nós vemos Deus criando, através de sua soberania, o Deus Criador, dando existência, não só aos seres humanos, mas antes disso, preparando o ambiente no qual Ele colocaria a coroa de sua criação, o ser humano. Nós recebemos uma honra que nenhuma outra criatura recebeu, nenhum outro animal, nenhuma das outras plantas, nada recebeu o que nós recebemos de Deus, a imagem e a semelhança do Senhor. E quando nós pensamos no que é a mulher, nós precisamos primeiro entender que quando Deus cria o ser humano, Ele estabelece dentro deste ser uma distinção. Nesta distinção nós temos homem e mulher. Apenas estes dois sexos. O Senhor cria a biologia, pelo menos por enquanto, né? Enquanto não conseguirem mudar todos os nossos livros, a biologia traz, né, ali o que o Senhor fez no Gênesis como verdade, que Deus criou macho e fêmea. Existe hoje todo tipo de distinção querendo aparecer, mas Deus criou macho e fêmea, e a natureza proclama a criação de Deus. Às vezes, nós seres humanos podemos nos deixar levar por conversas, por filosofias vãs, mas a natureza continua proclamando a criação de Deus. E quando nós olhamos para a natureza, nós enxergamos macho e fêmea, com muita distinção. E aqui nós precisamos começar a pensar, após entendermos que Deus cria o ser humano e distingue esse ser humano em duas espécies, o homem e a mulher, nós precisamos pensar no que é a mulher. Deus cria o homem primeiro. E aqui nós temos um detalhe muito importante. O homem vem na frente, vem antes, com características distintas da nossa. Deus cria o homem mais forte do que nós seríamos depois. Deus cria o homem com uma capacidade de liderança. Deus cria o homem com um instinto nato de abrir caminhos, de fazer prosperar. Desde a 6ª semana de gestação, quando o bebezinho está sendo gerado lá no ventre da mãe, ele já possui uma identidade definida não pela cultura na qual ele nascerá, mas pelo próprio Deus. Na 6ª semana de gestação acontece um banho de testosterona na cabeça, no cérebro do bebê que será um menino, enquanto na menina um banho de estrogênio. E ali nós já temos a principal distinção do que é ser homem e do que é ser mulher, porque o cérebro masculino já está determinado e o cérebro feminino já está determinado. E existem distinções claríssimas entre um cérebro masculino e um cérebro feminino. Eu vou fazer aqui lembrar você de uma coisa. Pensa comigo. Quando você pensa em um menino, você chega numa escolinha, numa creche, num berçário da igreja, que seja, e aí você tenta lembrar na sua mente como estão as meninas e como estão os meninos. Eu fui professora de pequenininhos, de berçário, por muitos anos. E é incrível. Assim, gente, eu não entendo como alguém consegue dizer que é científico que não existem diferenças, porque é visível. Qualquer mãe que tenha tido um menino e uma menina vai concordar com o que eu vou dizer aqui. Qualquer tia da EBD, qualquer tia de crianças, vai concordar com o que eu vou dizer aqui. Meninas e meninos são completamente diferentes desde a primeira infância, desde que nascem. A minha mãe, que teve a mim e meu irmão, desde o ventre, eles são diferentes. Pensa comigo, quando você chega lá numa escolinha, você tem as meninas ninando bonecas ou o que quer que elas tenham na mão. Porque às vezes não tem boneca, elas ninam a almofada, elas ninam o brinquedo que tiver. A menina, naturalmente, ela está fazendo isso daqui, ó. É natural. Ninguém precisa ensinar a menina a fazer isso aqui, ela faz. Mas você não vê um menino fazendo isso daqui. Você vê um menino quebrando coisas. É um talento, gente. Eles quebram tudo. Eu cresci com um irmão muito próximo, quase 1 ano e 9 meses de diferença, e meninos quebram tudo. Eles têm um talento para quebrar, para subir, para escalar. É impressionante. É a testosterona agindo neles. Nós não temos esse talento. Você pode até ter uma menina que seja mais bagunceira, que seja mais ativa. Claro que tem essas meninas um pouquinho mais rebeldes, alguns meninos um pouco mais quietinhos, existem, mas o instinto deles é programado para ser diferente. É impressionante.
Às vezes o pessoal fala, meninos, você já ouviu, talvez você já tenha ouvido uma mulher casada falando que meninos nunca amadurecem. Mesmo homens, eles ainda... O meu esposo costuma dizer que ele ainda não saiu da 5ª série. E muitas vezes é verdade. Homens são completamente diferentes. Se você trouxer um homem aqui, ele vai cultuar com a gente, e pode ser que ele não veja o arranjo desse tamanho aqui atrás. Porque eles não enxergam. É uma capacidade. Literalmente, amor, não achei. Não achou. Você vai lá, está no mesmo lugar que sempre esteve. Os homens são diferentes de nós. Assim, é incrível. Eu chego nas igrejas e eu falo para as meninas, você pode ter certeza que se fosse uma igreja de homens, não teria vaso de flor no púlpito. Não teria. Você consegue imaginar um homem fazendo um vaso de flor que combine, que orne com a igreja? É impossível, não é? Imagina falar para um homem, olha aqui, vamos fazer um vaso que combine com essa decoração. Irmãs, não vai acontecer. Eles não conseguem se combinar para sair, para vir para o culto. Nós somos completamente diferentes dos meninos. Adolescentes, quem já viu meninas indo para o retiro e meninos indo para o retiro? Meninas, uma mala de viagem. Meninos, uma mochila. E se a mãe não interferir, é aquelas de jogar futebol, que é só uma loninha assim que você pendura assim nas costas, não é nem uma mochila, é um negócio de ir para o treino. Um calção, uma camiseta e chuteira. Só. E a gente? Como é que a gente vai para o retiro? Fala que o retiro é de 3 dias para você ver. Meu Deus. Começa um mês antes a arrumar a mala. Porque nós somos assim. Então, quando nós pensamos nessas distinções de um homem e de uma mulher, nós voltamos para a palavra de Deus e entendemos que quando o Senhor criou a mulher, Ele criou a mulher diferente. Nós recebemos, ao longo dos anos, infelizmente, uma teologia que vai dizer que a mulher está abaixo, que a mulher foi inferiorizada, que a mulher foi criada em segundo plano porque ela era menos importante do que o homem. Tudo isso foi nos dito ao longo de muitos anos. Mas quando nós abrimos a Bíblia no texto e deixamos o Senhor falar conosco, não numa leitura rápida, uma leitura corrida, aquela que a gente faz assim, sabe, correndo. Não, numa leitura em que a gente senta e entende o que a palavra quer falar conosco, nós vamos entender que o verbo criar, o homem, é um, e o verbo criar para a mulher é outro. Quando Deus disse, criou a mulher, lá no hebraico original em que a Bíblia foi escrita, quando o Senhor usa Moisés para escrever o Gênesis, Ele dá a Moisés um verbo diferente. O homem recebe um verbo que significa que ele foi criado, e os teólogos, os estudiosos da língua hebraica vão dizer que a ideia que se passa com aquele verbo, que para nós no português é só criou, é que ele criou a estrutura. Quando você pensa em estrutura, sabe quando a gente passa em frente de uma obra que está sendo construída, e você vê quando está, é como se a construção estivesse pelada, está lá só no tijolo, ainda está no bruto, você olha e está no bruto? A ideia do verbo criar para o homem é criou a estrutura. Mas quando o Senhor vem aqui em Gênesis 2:18 e fala sobre criar a mulher, a ideia que o verbo criar traz aqui, lá na língua hebraica, é que este verbo significa modelar. Significa acabamento. No nosso idioma, no português, a gente perde o entendimento disso, porque nós estamos lendo a Bíblia traduzida. Mas quando a gente olha para o original, e eu não estou dizendo que eu leio o original, mas aquilo que a Bíblia nos traz, de acordo com o que os estudiosos foram lá e descobriram, é que tem um complemento em quando Deus cria o homem, a estrutura, e cria a mulher, o acabamento. Quando o Senhor cria a mulher, a ideia do verbo que está ali é que o Senhor modelou. E aí eu convido você a olhar para o seu corpo. O nosso corpo não é modelado? Olha aí para você, nós não temos curvas. Homens têm curvas, irmãs? Homens, já viu um homem todo modelado, com aquela cintura, assim, curvadinho, quadril? Não tem. Porque justamente quando Deus nos criou, Ele nos criou modeladas. O verbo é modelou a mulher. Nós fomos criadas de um material um pouquinho mais elevado, porque nós não fomos criadas da terra, direto, mas nós fomos criadas do próprio homem que já estava pronto, do osso. É por isso que a gente é um pouco mais forte em algumas situações. Toda a nossa força está guardada para a maternidade. A força dos homens é para o dia a dia. Tá, meninas? Dia a dia. Meninas não trocam botijão de gás, não. Tá bom? Eu falei esses dias lá no Osternac. E aí depois elas brincaram. Que quando a gente vê uma barata e a gente está sozinha, a gente vai lá e mata, porque fazer o quê? Estamos sozinhas. Mas se tiver um homem por perto, você grita. Tá? Você grita.
vai fazer muito bem para eles. Eles vão se sentir maravilhados. E vocês não vão se incomodar. Olha que maravilha. Eu falo, gente, os homens são um presente de Deus para nós, tá? Antes do casamento, eles já são um presente. Por quê? Porque tudo que envolve força é para eles fazerem. Entendeu? Tudo que envolver força lá na sua casa, você tem irmão, você fala, mãe, é pesado, chama seu irmão. Pode dizer que foi a irmã lá que falou, está tudo bem. Deus nos criou de um material mais forte, porque nós precisaríamos aguentar algumas coisas no âmbito emocional e que envolveria o nosso corpo. Mas não porque nós deveríamos fazer força, como eu falei, a não ser que a nossa força seja na maternidade. Aqui eu digo carregar um bebê, 9 meses, depois trazer o bebê ao mundo, amamentar. Tudo isso envolve muita força, mas é uma força diferente. Tá? Não se preocupem, quando chegar a hora vai dar tudo certo. Agora, quando Deus nos cria, Ele estabelece ali algumas diferenças que o mundo de hoje tenta fazer com que elas deixem de existir. O mundo de hoje nos convida a sermos empoderadas, insubmissas, e cadê outra palavra que eu anotei que eu esqueci? E independentes. 3 coisas. Todas nós precisamos nos empoderar, precisamos ser insubmissas e independentes. Qualquer post hoje que você entra lá naquelas páginas tipo Quebrando o Tabu, se você segue, você vai deixar de seguir hoje, amém. Amém, glórias a Deus. Você entra nesses lugares e a primeira coisa é, mulher tem que ser independente, empoderada. Tem uma camiseta, esse dia eu fui comprar roupa para minha filha e é impressionante. Todas as camisetas de menininhas, a irmã Mariane falou sobre a Renner, lá na Renner. Todas as camisetas de menina, ou tinham um braço assim na frente, rosa, camiseta branca, ou estava escrito Girl Power. Todas. Se você tem essa camiseta hoje, você vai se desfazer, amém. É um movimento, isso aí é um movimento feminista nos dizendo o que é que nós deveríamos ser. E o movimento feminista, se a gente for pesquisar a história é longa, você entra lá no meu Instagram, está tudo escrito. Mas quando a gente pensa no movimento que chegou até nós, né, no que realmente veio para cá, é ali a partir de quando a Elizabeth Elliot escreve esse livro para a filha dela, mais ou menos lá nos anos 70. O negócio ficou tão forte que eles começaram a fazer filmes, a fazer novelas, a escrever músicas, que nos impeliam, que nos convidavam a ser fortes, independentes, insubmissas e empoderadas. Mas tem um problema com tudo isso. Talvez você esteja me ouvindo e falando, irmã Damaris, qual é o problema de ser empoderada, afinal? Qual o problema de ser insubmissa, de ser independente, de ser forte? O problema é que quando nós aceitamos a Jesus, e nós nos tornamos mulheres, meninas cristãs, nós não precisamos ser fortes, empoderadas, insubmissas e independentes, porque a nossa identidade deixa de ser a nossa própria e passa a ser a de Cristo. Quando eu penso no que é uma mulher cristã, ela não é uma mulher empoderada, porque o Evangelho é sobre negar a si mesmo. Como eu posso me empoderar e, ao mesmo tempo, deixar tudo que me determina, que me distingue? O Senhor fala, ó, você vai pegar a sua cruz, você vai negar a você mesmo e você vai me seguir. Aí o feminismo diz, não, você vai se empoderar. Meninas, não dá para se negar e se empoderar ao mesmo tempo. Não dá. É impossível. Não tem como. Ou você é alguém que negou os seus próprios desejos, e por isso é cristã, ou você é alguém que está entregue aos seus próprios desejos e pode fazer parte do movimento feminista. As duas coisas são impossíveis de acontecer. É por isso que dentro do movimento feminista, de tudo de contraditório que elas falam, o mais contraditório que existe é a feminista cristã. Essa aí é para acabar. É impossível, não tem como. A pessoa que se deixou de tudo que poderia levá-la a algum tipo de poder, não pode se empoderar. Quando eu venho a Jesus, eu deixei aquilo que poderia me servir de força. Eu digo, Senhor, eu não quero que o que me determine mais são os meus próprios sonhos. Eu não quero que o meu egoísmo determine quem eu sou. Portanto, eu submeto ao Senhor, nos pés de Cristo, tudo aquilo que poderia me fazer forte. E eu dependo de Cristo para ser forte. Então, o movimento feminista, a partir deste momento, ele está entrando em contradição com o Evangelho do qual eu faço parte. Então, todos os lugares que você vir, ou que alguém te disser que você pode sim ser feminista e cristã, irmãs, das duas umas. Ou essa pessoa
não entende de feminismo, ou ela não entende de cristianismo. Mas é impossível alguém que estudou 2 páginas do feminismo achar que aquilo pode ser compactuado junto com o cristianismo. Não dá. Não dá. Por que nós precisamos ser empoderadas? Porque um dia, as feministas olharam para a história e falaram, meu Deus, assustador o negócio por aqui. A gente precisa resolver esse problema. Qual era o problema? O problema é o seguinte, olharam para a história e falaram, gente, você olha lá, tem Sócrates, tem Platão, Aristóteles. A filosofia lá da escola que todo mundo já estudou, amém? Tudo homem. Todos os pais das matérias são homens. Heródoto, Heráclito, todos eram homens. Elas olharam e falaram, meu Deus, mas não é possível. Além de todos esses que eram homens, nós temos ali Augusto, homem. Todos os Césares eram homens. Todos os faraós, homens. Soldados, todas as pessoas que construíram as grandes civilizações eram homens. Você chega nos lugares de museu, lugares que vão ali te apresentar a história, te dar aula de história, e só tem busto de homem, estátua de homem. As feministas olharam para aquilo e falaram, mas não é possível. O que a gente fez ao longo de toda a história da humanidade? Nada. Que a gente não está aí, não estamos registradas? E ali começou um problema muito grave. Porque a ideia foi, para a gente resolver todo o buraco que a gente tem na história de mulheres com papel representativo, mulheres em papéis de destaque, nós precisamos fazer com que a próxima geração obtenha esse destaque. Só que aí elas tinham que lidar com um problema. As mulheres estavam muito confortáveis no papel dela. E qual era, né, o papel das mulheres ao longo dos séculos? Os papéis que Deus nos deu. O papel de esposa, mãe e dona de casa. Enquanto os homens estavam na guerra, as mulheres estavam fazendo o quê? Cuidando das suas casas, tendo os seus filhos. Alguém precisava estar lá. Só que as feministas falaram, não, que absurdo. Todos patriarcais, não deixaram que as mulheres lutassem, guerreassem. Meninas, vocês já estudaram como eram as guerras? Vocês já chegaram nessas aulas em história? Como que funcionava aquilo lá? Júlio César, para conquistar a Gália, ficou 10 anos no campo de batalha. Eu convido vocês a imaginarem uma mulher 10 anos fora de casa no campo de batalha, dormindo ao relento, no meio de um monte de homem. Sabe quando a gente fica naqueles dias que a gente quer uma cama, uma sopinha, um remedinho, assistir alguma coisa e comer brigadeiro de panela, de colher? Como que a gente faz isso na guerra, gente? Como é que você faz isso lá no meio da guerra? 10 anos na guerra, aquele barro. E aí, um dia eu estava estudando história, eu falei, Senhor, graças a Deus, porque eu nasci mulher, e no século XX, finalzinho do século XX. Porque eu fui descobrir que as espadas, os escudos, aquela parafernália toda que eles usavam para se proteger, para guerrear, que só uma espada chegava a pesar até 30 quilos, no período persa. E meninas, sério, vocês imaginam, você tem que levantar os 30 quilos, segurar o escudo mais uma parafernália, e você ainda tem que enfiar aquilo em alguém e se cuidar para não ser enfiado em você. 30 quilos só na espada? Vocês imaginem se dependesse de mulheres essas guerras. Onde nós teríamos chegado? Porque eu não sei vocês, mas eu iria dizer assim, olha, agradeço o convite, mas eu vou ficar em casa. Nossa, muito obrigada. Queria tanto conhecer a Gália, mas obrigado, vai ficar para depois. Podem ir lá conquistar primeiro. A gente vai quando já tiver conquistado. O homem recebeu de Deus a missão, o talento, a capacidade de ir para o campo de batalha. Vamos trazer para um exemplo mais próximo nosso. Talvez vocês tenham um irmão, tenham os amigos lá da igreja, e vocês já foram, quando os meninos se reúnem para jogar bola. Já foram junto? Estou falando para todo mundo, já foi, né? Meninas, como que é aquilo? Um monte de piaçoado, tudo grudento. Se é aqueles campos, como que fala? Sintético, cheia daquelas bolinhas na chuteira. Aí vai grudando aquilo. Ai, que nojo. Se é grama normal, suor com grama misturado, aquele negócio, aí eles fazem o gol e se abraçam. Sério, vocês imaginam a gente, abraçada, suada, ui, que nojo. Não dá, nós não nascemos para aquilo. Imagina hoje, reproduz isso para aquele tempo na guerra. O povo cortando cabeça, enfiando espada não sei aonde, sangue saindo de tudo quanto é coisa. Vocês já leram a história de Davi, quando Davi vai lá arrancar prepúcios? É bíblico, gente, é bíblico. Depois, quem não sabe o que é prepúcio, pesquisa depois no Google.
numa noite. O Davi e uns ali arrancaram, né? Foi 200, mãe? 200 prepúcios? 200 prepúcios. Gente, vocês imaginem o que é isso, meninas. Depois vocês pesquisem e vocês fiquem com nojo depois. Veja que tudo isso era feito de uma forma muito natural para os homens. Tanto que o mundo aumentou, as fronteiras aumentaram, os países aconteceram, houveram umas divisões, as guerras aconteciam para isso com mão de obra masculina. Enquanto isso, a mão de obra masculina só continuava porque as mulheres estavam em suas casas fazendo o quê? Gerando. Aí eu convido vocês a imaginar. Lá vai as feministas. Não, porque a gente precisa ter um mundo igual, onde homens e mulheres fazem as mesmas coisas. Tá bom. Vamos imaginar os homens e as mulheres na guerra. Porque já que a gente tem que ter uma reparação histórica, cuidado com essa palavrinha, tá? É reparação histórica. Cuidado com isso. Meu Deus. Já que é para ter uma reparação histórica, vocês imaginem. Homens e mulheres no campo de batalha. As mulheres a gente já não pode trabalhar os 30 dias todos do mês. Não dá. Porque a gente tem os dias lá que não dá bem. Num campo de batalha recheado de mulheres, várias não poderiam trabalhar um dia, porque né, uma está menstruada hoje, outra amanhã, umas 3 dias, outras, coitadas, são 6, 7, 8, e por aí vai. E aí, enquanto isso, tinha que ficar grávida, né, porque senão como é que a humanidade ia continuar? Você tem que guerrear e tem que ficar grávida. Eu não sei como foram os primeiros meses das irmãs que estão aqui já tiveram filhos. Mas eu fiquei enjoada assim para acabar. Ou seja, por 3 meses eu já seria uma inválida na guerra. Depois a barriga começa a crescer, aí acabou de vez. Realmente não tem mais como. Irmãs, era impossível. Não tinha como. Quando a gente pensa assim, ai, nossa, os homens proibiram as mulheres de guerrear. Não. Eu tenho certeza que não foi uma proibição. Eles não falaram, olha, não vamos deixar as mulheres entrar aqui, imagina. Não. Primeiro que eu tenho certeza que elas eram inteligentes e não quiseram ir. Segundo, que era humanamente impossível. Ou os homens se dedicavam a ampliar fronteiras e as mulheres ficavam em casa criando a próxima geração, ou não tinha nem fronteira e nem próxima geração. Então, a forma com que os papéis foram divididos e com que nós chegamos até 2023 deu muito certo, não deu? Então, quando você vê aquele post lá no Instagram que fala que nós, mulheres, precisamos nos empoderar, assumir as posições dos homens e lutar de igual para igual com eles, não cai nisso. Ah, por que a história só tem os homens em posições de destaque? Porque aquele era o papel deles. A posição de destaque foi dada para quem guerreou, não para quem ficou em casa cuidando dos filhos. Não se pensa na mãe do Otávio, se pensa no Otávio, o grande imperador romano, Augusto. Mas ele teve uma mãe, para ele chegar lá, ele teve uma mãe. Nós recebemos papéis distintos de Deus, características distintas. O Senhor não nos criou para a guerra, o Senhor nos criou para a maternidade. Os homens vieram com todo o físico preparado para guerrear, e nós com todo o físico preparado para ter filhos. Nós temos estes órgãos, nós carregamos os órgãos que nos fazem prontas para ter a próxima geração. Mas, irmã Damaris, como assim? Eu vou me resumir a isso? Olha o nosso problema. Desde o Éden, nós temos um problema grave, muito grave. Nós, mulheres, temos um problema com o contentamento. Contentamento. É uma palavra grande, né? Mas é uma palavra que significa grato por quem eu sou. Significa feliz com quem eu sou. Desde o Éden, o diabo soa aos nossos ouvidos, assim como soa o ouvido da irmã Eva, falando, você pode ser mais do que só mulher. Lembra o diabo falando para Eva, a serpente? Você pode ser como Deus, igual a Deus. Para que ser só mulher? Pode ser igual a Deus, melhor que os homens, igual a Deus. Enquanto nós temos um problema com o contentamento, com nos contentarmos com quem Deus nos criou para ser, os homens têm o problema da omissão. Porque onde estava Adão enquanto Eva estava seduzida pela serpente? Cadê Adão? Toda a paixão que ele diz ali, esta agora é osso dos meus... Cadê essa paixão? Quanto tempo será que passou que Adão já tinha, né? Já tinha acabado. Paixão grude, vou ficar juntinho ali. Cadê o Adão? A Eva foi seduzida, foi encantada, aceitou. Depois ela levou a fruta para ele, não foi maçã, a Bíblia não diz, é uma fruta. Um fruto, né? E ele comeu. Omissão. E aí é um casamento perfeito do pecado. Porque a omissão casa com a falta de contentamento. Aí o homem omisso do seu papel e a mulher descontente com o seu fazem um casamento perfeito, contrário à vontade de Deus.
Irmã Damaris, mas a gente não vai casar agora. Mas calma. É que o problema da nossa geração é que hoje o diabo não ataca mais no que ele me atacava quando eu era adolescente. Agora o ataque é outro. Agora o ataque é, você não é quem você disseram para você que você é. Você não é. Você não é o sexo com que você nasceu. Você pode ter um sexo biológico e ser uma outra pessoa. Porque eu descobri que, de acordo com a ideologia de gênero, você pode ter um sexo biológico e ter um entendimento psicológico de outro sexo. E gostar de outro sexo. E é aí que surgem aquelas aberrações de um homem que virou uma mulher, que casou com uma mulher que virou um homem. Difícil de entender, né? Difícil. Eu e a Ali, cadê a Ali? A gente fala direto sobre isso. É até difícil da gente entender, mas por que o mundo está dizendo que nós não somos assim? Porque, meninas, nós precisamos sair daqui hoje, entendendo o que é ser mulher. E entendendo que quando Deus nos faz mulher, nós precisamos lutar contra a nossa falta de contentamento com o papel que recebemos e abraçá-lo. Eu nasci mulher e eu preciso abraçar o papel feminino que Deus me deu. Mas o diabo, que desde o início dos tempos soa aos nossos ouvidos que nós não precisamos nos submeter ao papel ao qual nascemos, nós podemos ser como Deus, como os homens. Você percebe o problema do como? Como os homens, como Deus, como fulano, como ciclano. Aí quando eu não aceito quem eu sou, quem eu nasci para ser, eu começo a me comparar, e aí eu quero ser como outra pessoa. E aqui nós começamos a pecar. Hoje, o mundo nos diz, você não precisa ser mulher. Você pode ser um homem. Cadernos, camisetas, post no Instagram, todo mundo dizendo, você pode ser o que você quiser. Mentira! Ah, mas tudo que você está dentro de você é o que você precisa para ser feliz. Ah, você nasceu para ser o que você quiser ser. Mentira. Eu nasci mulher, eu posso ser borboleta, meninas? Então eu não posso ser tudo o que eu quiser. Eu nasci com 1,60 m, não nasci com 1 m não, né? Mas cheguei no máximo a 1,67 m de altura. Posso ser jogadora de basquete? Não. Então, algumas coisas nós não podemos ser. Mas o mundo diz que sim, você pode. Você nasceu mulher, está tudo bem, mas você pode ser um homem. Existe o que fazer para que você seja um homem. Você pode agir como um, falar como um, e pode até fazer uma cirurgia que repare a sua condição, para que você seja exatamente como um homem. Não pode. Balela, mentira, estão tentando nos enganar. O diabo descobriu que quando ele faz com que você questione quem você é, você não tem tempo para pensar em Deus. Porque você está tão presa no seu próprio eu, que quem é Deus? Deus, o que é Deus? Nós somos uma geração de pessoas tão presas no que é que eu posso ser, no empoderamento que eu preciso alcançar, que nós não temos mais nem tempo para olhar para os céus e pensar, nossa, será que Deus existe? A gente não pensa mais nisso. As gerações passadas estavam tão preocupadas com como o mundo foi feito, com como aconteceu tudo isso. Você olha para o campo da ciência, assim, um primor de descobertas. Mas hoje a gente já não olha para lugar nenhum. Toda a nossa atenção está em nós mesmas. Sou mulher, mas no grupo da escola, e recentemente, uma mãe de uma criança, porque para mim é uma criança, de 10 anos de idade, me mostrou as mensagens do grupo do WhatsApp da escola da filha dela, onde todos estavam fazendo uma lista de quem já tinha ficado com meninos e menina para saber do que gostava. 10 anos de idade. Uma criança. Sendo convidada a provar para saber do que gosta. Meninas, muito cuidado com o que dizem para você que é normal, porque isso não é normal. Se nós pensarmos que nós chegamos ao ano de 2023, é porque deu certo o plano de Deus. Todo questionamento que nos fazem ter a respeito de, será que eu sou mulher, será que eu sou homem, será que... Todo esse questionamento, ele está atrasado. Porque se nós estamos em 2023, depois de Cristo, ou da Era Comum, como você preferir, é porque deu certo o plano de Deus. Eu não sei se você conheceu a sua avó, mas a minha avó é uma mulher muito feliz. Ela criou os 8 filhos delas e ela não se sente menosprezada por ter tido 8 filhos. Ela está lá feliz. É uma irmã do círculo de oração muito abençoada que ora pela família toda madrugada. Nunca encontrei minha avó chorando aqui falando, ai,
Eu não encontrei o propósito da minha vida. Isso nunca aconteceu. Ai, eu nasci mulher, mas eu acho que eu queria ser homem. Não aconteceu. Eu casei com um homem, mas, nossa, acho que com uma mulher o negócio era... Isso não aconteceu. E o mundo chegou até aqui sem esses questionamentos. O mundo está tentando nos cegar. Enquanto nós ficamos questionando, será que eu sou mulher mesmo? Ai, será que... Sabe, nossa, ter filhos parece que é tão uma prisão, uma coisa... Enquanto a gente fica com esse questionamento, nós estamos perdendo de vista quem é Deus e as maravilhas que Ele tem a nos oferecer. Enquanto nós ficamos presas nos nossos próprios questionamentos, nas nossas próprias questões, a gente perde de vista quem é Deus. A gente para de pensar numa provável família, porque a gente nem chegou na família. Nós ainda estamos pensando, será que eu sou mulher mesmo? Será que eu vim num corpo errado? Oh, misericórdia! A primeira vez que eu ouvi alguém falar que veio num corpo errado, aquilo me causou um susto. Porque eu falei, como assim veio no corpo errado? Como alguém vem no corpo errado? Gente, olha para o seu dedo. Levanta aí seu dedo, coloca o seu dedo assim, ó, na frente do seu rosto. Olha aí para ele. Agora dobra o seu dedo. Você viu que tem um excesso de pele aqui na frente? Sem esse excesso de pele, o nosso dedo não dobra. Faz aí, ó, todos os dedos têm. Parece feio, mas sem esse excesso de pele, o dedo da gente nem dobra. Vocês acham que o Deus, que parou para pensar em deixar um excesso de pele no centro da nossa mão, para o nosso dedo dobrar, erraria o sexo de alguém? Todos os dias, o sol nasce e o sol se põe. Se o sol nasce e o sol se põe, é porque existe um Deus cuidando para que isso aconteça. Você acha que esse Deus erraria o seu sexo? Oh, misericórdia! Estão nos contando uma história que parece encantadora. Eu confesso para vocês que a primeira vez que eu ouvi a descrição do feminismo, eu falei, uau! Sabe, você vai ser empoderada, cheia de você, tão empoderada que você não vai precisar de um homem. Perigoso. Todo esse discurso, exatamente como a serpente no Éden, um discurso lindo, sobre ser o que você não é, para que você alcance uma posição que você não tem, para quê? Sabe, você precisa ter força, se empoderar e ser uma mulher independente, estudar para não depender de homem nenhum. Estudar para que você possa ter o seu próprio dinheiro, as suas próprias coisas. Todo esse discurso é feminista. Bebe das águas do feminismo. E aqui eu não estou dizendo que nós não podemos ter sonhos, ter profissão, ir para a faculdade, trabalhar. Não é nada disso. É só uma questão de que não existe essa competição. Os homens estão competindo com as mulheres. Não estão, gente, não estão. E eu preciso dizer uma coisa para vocês, que o movimento feminista, as mais velhas do movimento feminista, elas sabem disso, mas elas mentem para nós. Os homens não estão competindo conosco, muito pelo contrário. Eles não precisam competir com a gente, para nada. Meninas, pensa na profissão, um homem, na profissão. O homem, quando ele tiver 35 anos na profissão dele, na mesma profissão que a mulher, os dois são cirurgiões cardiovasculares, os dois. A mulher, aos 35 anos de idade, ela vai precisar fazer uma decisão. Vou ser mãe agora e talvez ainda nem consiga, ou não serei. O homem de 35 anos de idade segue pleno, maravilhoso, trabalhando, porque provavelmente a mulher dele já teve os filhos. Mas se ele não quiser ter também, ele pode ter com 50, com 60, com 70, tudo bem. Então não existe essa competição ela é mentirosa, porque a gente perde de saída na competição. Porque nós não fomos criadas para isso. Existe uma competição no mercado de trabalho? Não existe. Existe uma competição no casamento? Não existe. Meninas, pensa comigo. Os homens amam as mulheres. Eles não querem competir com elas. Eles não querem. Eu tenho certeza, mas se encontrar um homem que quer competir com a mulher, a gente tem que orar por ele, porque ele não está bem. O desejo deles não é esse. O homem dá graças a Deus quando ele encontra uma mulher. Você não vê homem mais feliz do que aquele que está casando. Ele fala, gente, graças a Deus, uma mulher. Um homem sozinho, ele é triste. Falta nele o complemento, somos nós. É a mulher dele, no caso, né? Deus nos fez para ser completos um com o outro. Nós não fomos feitas para sermos independentes, nós fomos feitas para depender. Vocês viram a pandemia, o tempo que a gente passou dentro de casa? Pergunta para as psicólogas, o que aconteceu com as pessoas?
Meninas, deixa eu contar aqui uma coisa para vocês. Nós que parecemos a geração mais independente, a geração que descobriu tudo, a geração que tem o celular, a geração que não depende, não precisa de mais nada. Nós somos o auge de tudo que a gente olha para a história e você fala, gente, banheiro dentro de casa, chuveiro dentro de casa, água encanada, chuveiro quentinho, máquina de lavar, meu Deus do céu. Eu falo isso para minha avó, ela fica assim encantada, porque ela é do tempo que levava a roupa para lavar no rio. Nós somos uma geração maravilhosa. Agora tem o quê? Aqueles robozinhos que limpa a casa. Tem um que passa varrendo, aspirando. Tem outro que passa jogando cheirinho, limpando, sei lá eu. Gente, que geração maravilhosa. Apesar de todas essas facilidades, essa é a primeira geração que mais comete suicídio do que sofre algum tipo de atentado ou morre de morte natural. Os casos de homicídio na nossa geração são menores do que os de suicídio. Sabe por quê? Porque essa geração que falou assim, eu descobri tudo, eu tenho tudo, eu sou empoderada, independente, essa geração, depois que encontrou todo o empoderamento que queria, toda a insubmissão que desejava, se sentiu tão vazia que decidiu acabar com a própria vida. E quando alguém atenta contra a própria vida, é porque essa pessoa já perdeu tudo que ela tinha de Deus. É porque essa pessoa está tão longe de Deus que ela acha que não tem mais jeito para ela. O que nos pregam sobre insubmissão é uma mentira. Você não vai encontrar na história mulheres mais felizes do que aquelas que eram submissas. Você não vai encontrar. Pergunta para sua avó, pergunta para sua bisavó. Elas não tinham tempo, enquanto criavam lá 10 filhos na beira do fogão, de pensar nisso. Aí a gente, que chegou na geração que tem 1, 2, no máximo 1,5, assim, chegando a 2, é a geração mais triste. Mais dependente de remédios, mais dependente de psicólogo, psiquiatra e tudo que mais existir, porque nós queremos fugir de Deus e acabamos não encontrando nada. O modelo de Deus é o mais perfeito. Não existe modelo melhor. Estão dizendo que o casamento com mulheres é melhor do que o casamento com homens. Gente, mas quem inventou um negócio desses? Quem falou uma besteira dessas? Aí você vai pesquisar a vida. Doutora fulana de tal, PhD não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. 43 anos de vida, mora com 11 gatos, sozinha, você olha para a cara dela, parece um homem. Não quero casar, porque o casamento é muito triste, porque no casamento é uma prisão, porque a maternidade é um negócio. Gente, assim, sinceramente, é um mundo pregando, não, você não precisa casar, porque o casamento, gente, vocês não fazem ideia, tem que lavar, tem que passar, tem que fazer não sei o que, tá, mas sozinha também não lava, não passa, não cozinha? Sabe? Aí não, olha, não tem filhos porque você vai ficar muito cansada, tá, mas estudar para vestibular dá um cansaço, gente. O cansaço disso é bom, o cansaço de criar filhos, não? A nossa geração, ela faz, sabe, elabora umas frases que dá vontade de sentar e rir. Você fala, não é possível. Este modelo que Deus fez, onde um homem é um homem, uma mulher é uma mulher. Um homem abraça as suas funções, e é um macho, e é másculo, e troca o botijão de gás, e fala, ai, não sei, meu Deus. Vocês já perguntem aí para os meninos que estão em vista. Se não trocar botijão de gás, manda aprender com o pai. Eu nem começo o namoro, gente. Eu estou avisando vocês, porque depois fica lá um olhando para a cara do outro. E aí, quem vai trocar o botijão de gás? Cuidado. Cuidado. Isso não dá certo. Tá? Não dá certo. Casamento entre duas mulheres não vai dar certo. Nós precisamos de um ponto de equilíbrio na vida, gente. Tem uns dias no mês que a gente fica louca. Imagina duas mulheres juntas, casadas. O sangue de Jesus tem poder. Quem que vai ser o ponto de equilíbrio nesse casamento? Quem que vai falar, amor, quer chorar? Eu falei esses dias para as meninas, nada nos define mais. O pastor Charles Swindoll, ele fala no livro dele, que um homem nunca vai pedir para ir ali dar uma chorada, mas a gente... me conta, pode falar. Não tem um dia que você entra no quarto e fala, eu preciso chorar. E aí depois que a gente chora, não dá um alívio? Sabe, um alívio na alma? Sou só eu ou tem mais alguém aí? Que chora assim e fala, chorei, sai feliz depois que chorou. Meu marido, às vezes, ele chega em casa e ele fala, amor, você quer chorar? Eu falo, quero. É
Essa somos nós. Deus nos criou assim. Essa é a nossa identidade, isso é o que a gente é. Não é menor ser assim. Aí elas falam assim para a gente, as feministas, tá? Não, porque vocês têm que ir lá para o campo de trabalho com os homens e ter mulheres na política, por exemplo. Temos que ter o mesmo número. Aí eles fazem umas leis trouxa, de que tem que ter o mesmo número de homens e mulheres na política. Gente, eu não conheço, assim, 10 mulheres na minha roda de convívio que gostariam de ir para a política. Vocês conhecem? Eu vejo aquelas discussões, eu falo, sai fora. Não queria estar ali, mas ninguém me paga. Nem com salário bom eu queria estar lá. Sabe aquela coisa exaustiva, ficar gritando, xingando? Não é a nossa. Ou você, quando você para, pensa comigo, lembra lá, na sua casa, você tem um momento livre. O que mulher faz no momento livre? Pandemia foi o auge, assim. O que mulher faz quando ela não tem nada para fazer? Vai para frente do espelho. Aí no espelho, o que você faz? Muda a sobrancelha, arruma uma franja, corta só as pontinhas, aí quando joga o cabelo para trás, uma franja, pinta o cabelo. Isso é a gente. Deixa a mulher sozinha assim e fala, olha, é isso aqui, ó. A pessoa fala, não, mas e a televisão? A gente deixa passando e vai aprontar no cabelo. É nosso. Mas eu tenho certeza que não tem um homem que em casa sozinho vai cortar cabelo. Gente, fala para um homem que ele vai ter que ficar sentado no salão 6 horas para ficar loiro. Gente, não vai acontecer. Vocês percebem como nós somos diferentes? Aí o pessoal falou, não, a gente tem que ser igual, a gente tem que ter o mesmo nível de competição que eles. Não temos, não conseguimos. Nós não fomos criadas para isso. E está tudo bem. Deus não nos criou para isso. Nós glorificamos a Deus de outra forma. Glorificar a Deus para nós, mulheres, significa eu abraço a função que Deus me deu. Qual função é essa, irmã Damaris? Primeiro, vamos falar de empoderamento. Nós, como eu já falei, empoderamento é me encher de mim mesma. É isso que o feminismo prega. O que é empoderamento? Me encher de mim mesma. Então, eu me encho tanto de mim mesma que eu fico forte, fico cheia de mim mesma. Eu não sei você, mas se eu me encher de mim mesma, eu vou ser a pessoa mais insuportável do planeta. Coitado do meu marido. Não acontece, não dá certo. Ainda bem que Jesus nos resgatou, para que nós não precisássemos ser cheias de nós mesmas. Porque a gente cheia da gente mesma é o quê? Pecadoras, assim, largadas, na pior demonstração que possa ter de um pecado. Esse é o convite do feminismo. Seja cheia de você mesma. Já entendemos, não dá. Seja insubmissa. Insubmissa a tudo. Qualquer regra que tiver, seja insubmissa. A irmã Mariane estava falando aqui das roupas. Vamos quebrar os padrões, os paradigmas. Eu estava vendo a menina que foi fazer a entrevista de emprego, lá com a calça toda rasgada, não sei se vocês viram, ela estava brava que não conseguiu emprego. Gente, você quer quebrar padrões? Pode quebrar, mas aí você não vai obrigar as pessoas a comprarem o que você está fazendo. O mundo sempre foi assim. Ah, não, mas eu vou mudar o mundo. Não vai, porque assim dá certo. Hoje nós estamos em 2023, esse jeito novo que estão criando aí não vai dar certo. Aí vamos ser independentes. Perigoso demais. Porque uma pessoa independente, ela só depende dela, da força do braço dela, do desejo dela, do que dá na cabeça dela. Ela só depende dela, não precisa de mais ninguém. Eu pergunto para você, se você dependesse só de você, você estaria bem? Você estaria feliz? Você estaria aqui sentadinha hoje se você dependesse só de você? Se ninguém te ajudasse, se ninguém te desse a mão, você estaria aqui bem hoje? Pensa aí na sua cabeça. Eu não estaria. Toda essa independência que nos convidam a ter, que nos convidam a ser, ela não provém de Deus. Deus deseja que nós sejamos tão dependentes dEle, aleluias, que nós sejamos como uma criança. Tamanha dependência Deus deseja que nós tenhamos. O mundo foi feito para que nós fôssemos próximos. Nós precisamos de pessoas, de contato para sobreviver. Pessoas sozinhas criando gato dentro de casa, não vai dar certo. Essa geração de, não tenha filhos, tem um pet. Não vai dar certo. Nós não fomos criados para isso. Deus nos criou para que nós pudéssemos glorificá-lo. Primeiro nós glorificamos a Deus com a nossa existência.
Mas a gente não existe só no mundo, eu não estou aqui só existindo. Nós temos papéis, funções. E os papéis, as funções que Deus nos deu, estes papéis glorificam a Deus. Se você hoje que está aqui me ouvindo, olha para a sua vida e fala, eu não quero esse tipo de vida. Talvez você fale, Damaris, você está falando isso daí, mas você não sabe como é lá em casa. Você não sabe como meu pai trata minha mãe. Você não sabe como que é a minha mãe. Você não sabe o que acontece lá dentro de casa. Eu preciso te contar uma coisa. O pecado entrou no mundo. Gênesis 3, o capítulo da queda. Quando o pecado entrou no mundo, os relacionamentos foram alterados e passaram a sofrer a influência do pecado. É por isso que nós temos casamentos entre homens e mulheres que não dá certo. Porque eles estão sob o domínio do pecado. Agora, quando um homem e uma mulher estão debaixo da autoridade de Deus e deixam que o que mais frutifica neles seja o Espírito Santo e não as obras da carne, este casamento vai dar certo. Vai comemorar bodas de ouro, vai ter 50 anos de casado, vai ter filhos e netos felizes. Então o convite, o que as feministas deveriam dizer para nós é o seguinte, olha, tem homem que é problema, tem mulher que é problema, mas o problema não é o homem e a mulher, o problema é o pecado que habita neles. Quando alguém sofre um acidente, o que a gente faz? Olha, um carro bateu no outro carro, vamos acabar com os carros. Não, aquele ali foi um acidente. Então, quando você vira um casamento que está destruído, o problema não é o casamento. O problema foi que aquelas pessoas se deixaram influenciar pelo pecado. Que caia por terra, em nome de Jesus, todo o desejo anti-casamento. Toda mulher que está dizendo, toda menina que está aqui hoje pensando, eu não quero me casar porque os homens, eles nos odeiam, porque os homens são agressivos, caia por terra esse pensamento. Semana passada eu lia um texto, todo homem é um possível agressor. E o agressor era estuprador. Meninas, olha a sua volta. Quantos homens bons, decentes você conhece? E quantos, infelizmente, se deixaram levar pelo pecado e se tornaram abusadores? Quando alguém peca, essa pessoa está se deixando levar pelo pecado. Mas isso não significa que Deus nos criou para isso. Então, toda essa conversa que nos falam, o casamento entre duas mulheres é mais seguro do que um homem, porque um homem é um abusador, ladainha. Nós precisamos dos homens e eles precisam de nós. O mundo só continua quando mulheres abraçam a sua identidade e homens abraçam a identidade deles. Portanto, que a nossa identidade feminina hoje seja abraçada. Você não precisa ser empoderada. Você não precisa ser independente de homem nenhum. Você precisa ser dependente do Espírito Santo, submissa ao Espírito Santo. E você precisa esperar para que quando chegar o momento de você namorar, você escolha um homem que também seja dependente do Espírito Santo, submisso ao Espírito Santo. Aleluias! Nós não precisamos ficar masculinas para que a gente sobreviva. Não, muito pelo contrário. Nós precisamos voltar à nossa feminilidade. O mundo hoje, vocês já viram o desejo deles para nós mulheres? É que nós fiquemos másculas e os homens femininos. Quem viu essa semana os homens de cropped? Quem viu? Agora não bastasse eles estarem maquiados, eles usam cropped. Gente, só eu olho para aquilo e falo, sangue de Jesus tem poder? Deus não nos criou para isso. O homem foi feito para ser masculino, para ser macho. E nós fomos feitas para ser fêmeas. Portanto, deixe-me ser mulher, que é o tema da nossa palestra hoje. É como se fosse um grito de independência, dizendo, eu quero ser mulher. Mas tem umas estatísticas aqui de que o homem é um potencial agressor. Eu quero ser mulher. Mas tem uma estatística aqui que diz que é melhor, é mais seguro, quando a mulher é lésbica. Eu quero ser mulher. Aleluias! Não deem ouvido para esse tipo de levante. São filosofias vãs, baseadas essencialmente no humanismo. E toda vez que o homem se volta para ele mesmo, vai dar errado. Nós já estamos vendo o que acontece em uma geração em que homens não assumem o papel de homem.
Esse negócio de as mulheres vão assumir o papel. Não vão, vai dar errado. Vocês viram aquele vídeo da moça que está junto com o rapaz andando na rua, chegam uns caras na moto? Quem viu? O menino sai correndo e a menina fica ali sozinha? Gente, é esse tipo de homem que o mundo deseja formar. Aí eu pergunto para vocês, isso pode entrar dentro da igreja? Nós podemos nos deixar levar por essas filosofias? Não. Nós precisamos nos voltar para a palavra e entender que mulheres foram feitas para ser mulheres. Nós somos mais femininas. Nós somos mais atentas a detalhes. Nós nos empolgamos com a beleza, nós gostamos de estar bonitas. É o que nós somos. Nós não precisamos nos masculinizar, não. Foge disso. Nós precisamos abraçar a nossa essência. Eu preciso ficar mais forte, porque o mundo... Para com isso. O Senhor nos fez para sermos femininas, mulheres. Nós glorificamos a Deus através da nossa feminilidade. Quando eu sou feminina e eu olho para um casamento e eu penso, quero um para mim, que o Senhor me abençoe, me prepare para que este dia chegue, o Senhor está sendo glorificado. Quando jovens, meninos e meninas dentro da igreja, chegam diante do altar e dizem sim um para o outro e sim para Deus, eles estão glorificando o nome de Deus. Aleluias! Você pode desejar o diploma que você quiser, a posição que você quiser na faculdade, mas não deixe de desejar um casamento abençoado, filhos abençoados e funções dentro da igreja. A próxima geração depende de nós. O desejo do mundo, essa cultura maligna, ela quer destruir os meninos e as meninas para que não haja atração entre eles e assim não aconteça casamento. Agora, quando nós olhamos e falando, eu não quero, eu vou ser diferente, quando isso acontece, o nome de Deus é glorificado. E eu te convido hoje a ficar em pé agora e a desejar que o nome de Deus seja glorificado na sua vida. Eu te convido a pedir que o Senhor te ajude. Se por acaso você se deixou levar por essas filosofias, por a nossa cultura, pelos filmes, pelas músicas, e se por acaso aconteceu com você, e você tem ficado mais masculina, tem desejado posições mais masculinas, se por acaso você tem olhado para o casamento e falado, não quero, se por acaso existe um espírito de insubmissão dentro de você, se por acaso existe uma briga com o espelho, eu te convido hoje a colocar tudo isso aos pés de Jesus. Nós iremos orar. E você vai clamar ao Senhor para que Ele te ajude a ser quem você foi criada para ser. O Senhor não errou o nosso sexo. Quando o Senhor nos mandou para este mundo, quando o Senhor nos fez nascer lá no ventre da nossa mãe, nós já tínhamos sexo definido, nome definido e uma história definida. Aleluias! Lembra de Sansão? Essa semana eu preparava aula para a escola dominical. E eu olhava para a vida de Sansão. O Senhor tem desejos para a nossa vida, mas esse desejo ele não é determinista. Se nós não quisermos abraçar a função que Deus nos deu, o propósito para o qual Ele nos fez, não vai acontecer. Lembra Sansão? Deus o fez para ser juiz em Israel. O Senhor deu a ele virtudes para que ele fosse o maior juiz de Israel. Mas ele não quis. Ele preferiu se entregar aos prazeres da carne. E ele morre de uma maneira tão triste, solitária. Alguém que não glorificou o nome de Deus. Quando a gente olha para a história de Sansão, a gente vê alguém que tinha tudo para dar certo, que teve o seu nascimento profetizado por um anjo, mas que deu errado. Meninas, quando nós nascemos, quando nós viemos a este mundo, o Senhor já nos enviou mulheres. Não é a cultura que define quem nós somos. Não é o nome da cor que a gente usa, o rosa, o lilás, não é isso. É Deus. E quando Deus define quem nós somos, a gente precisa lembrar de Romanos 12:2. A vontade de Deus, ela é sempre boa, é perfeita e é agradável. Talvez você esteja dizendo, irmã Damaris, eu não acho que ser mulher é uma coisa boa. Então eu preciso te convidar a orar para que você possa pedir para o Senhor que a vontade dEle seja sentida na sua vida.
Talvez você diga: Senhor, eu não acho que ser mulher é bom. Então peça que o Senhor te ensine a olhar para isso e a sentir que é bom. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A nossa não. A nossa vontade que precisa mudar e chegar até a de Deus. Não é a de Deus que tem que se rebaixar a nossa. Os planos de Deus, eles são mais altos e melhores, porque eles incluem alguém que glorifica a Ele, que abraça as funções que recebeu. A mulher que Deus nos fez para ser é uma mulher que entende: tá bom, às vezes eu não me sinto tão feliz em ser mulher, mas foi Deus que me fez assim, então eu vou pedir que Ele me transforme, eu vou pedir que Ele se manifeste em mim, eu vou pedir que Ele mude os meus olhos, o meu entendimento, para que eu aprenda a ser o que Ele deseja que eu seja. A nossa oração não deve ser: Senhor, não gostei disso aqui. Não, a nossa oração tem que ser: Senhor, eu sei que o Senhor faz tudo bom, perfeito e agradável. Então me ensina a enxergar o que é bom, perfeito e agradável. Aleluias. Eu te convido a orar comigo e eu não vou te chamar para sair do lugar. Mas eu quero que você ore aí onde você está. E se por acaso você é uma dessas pessoas, uma das meninas que eu falei aqui, que não se sente bem sendo mulher, que olha para o espelho e briga com a imagem que você vê ali, que olha para o mundo e fala: eu realmente preferiria um outro tipo de vida, não queria ter que me casar, não queria ter que me submeter. Se você é alguém que acha legal se empoderar, que compartilha coisas sobre empoderamento, eu te convido a fazer uma oração e a dizer: Senhor, Tu que me fez mulher, se revele a mim. Convida o Senhor para Ele agir na sua vida. Convida o Senhor para Ele te guiar, para Ele ser o Senhor da tua existência. O Senhor é o Salvador de todos. Hoje é uma sexta-feira santa. Nós celebramos que a sexta-feira sangrenta se transformou num domingo de glória. É o que nós celebramos todos os anos de Páscoa. Mas Senhor, Ele só é de quem o aceita. Ele morreu por todos e Ele deseja ser o Salvador de todos. Mas Ele só é Senhor de quem se submete. Eu te convido hoje a assumir a posição de serva, a dizer: Senhor, eu quero te servir, e eu quero experimentar essa vontade que é boa, que é perfeita e é agradável. Muda os meus olhos, o meu entendimento muda em mim. A transformação, ela tem que vir de nós. Então peça ao Senhor hoje que Ele mude o seu entendimento. Peça ao Senhor que Ele te mostre quando um discurso feminista parecer te alcançar. E se você está presa na ideia de que é possível ser feminista, está repreendido no nome de Jesus. Saia daqui hoje livre para ser mulher. Diga: Senhor, eu quero ser mulher, deixe-me ser mulher. O problema é do mundo, se nós não nos encaixamos mais no que eles dizem que nós devemos nos encaixar. O Senhor vem buscar uma noiva que não se submete aos padrões mundanos, mas que permanece em pé, que escolhe dizendo: eu sou mulher, Deus me fez mulher, então eu vou abraçar as funções para a qual Ele me criou. Todo espírito de questionamento sobre quem eu sou, caia por terra. Se você entrou aqui hoje questionando se você é mulher ou não é, você vai sair daqui livre. Está repreendido todo tipo de corrente demoníaca, todo tipo de postagem no Instagram, toda conversa na rede social, todo tipo de página maligna, está repreendido em nome de Jesus. Chega na tua casa e apaga tudo que te prende. Aqueles sites, aquelas postagens, apaga. Sai de lá. Se existe um lugar que te convida: vamos ser feminista, conversa, sai de lá. Damares, vão me deixar excluída na escola, na faculdade, está tudo bem. Está tudo bem. O mundo não acaba lá. Existe uma história para você. E a sua história não passa por desagradar a Deus. A sua história passa por glorificá-lo. Não deixa que os prazeres da sua carne, que os desejos que você tem hoje, defina a sua história. O Senhor te criou, o Senhor te fez para ser uma mulher que o agrada, para ser uma mulher que o glorifica, para ser uma mulher que hoje é noiva e que daqui a pouco vai ser esposa lá no céu. Aleluias! Vamos orar. Espírito Santo, a Tua palavra foi pregada.
Nós vivemos em uma cultura maldita, pornificada, uma cultura que não te agrada, uma cultura que deseja, Senhor, modificar os padrões que o Senhor criou lá no Éden. E nós estamos aqui hoje reunidas para retornarmos a estes padrões. Nós estamos aqui hoje, Senhor, para dizer: deixe-me ser mulher. Mulher, Senhor, o padrão que o Senhor criou, o que o Senhor estabeleceu. E eu oro hoje pela mente de cada adolescente que está aqui. Talvez a mente delas foi aprisionada. Talvez esse discurso de liberdade, que na verdade é uma libertinagem, alcançou o coração delas. Talvez, Senhor, existem conversas, existem amigas, existem páginas lá no celular, no computador, que não te glorificam e que as prendem. E nós oramos, nós repreendemos todo tipo de espírito que questione aquilo, a identidade que elas receberam ao nascer. O Senhor as formou, cada uma das meninas que estão aqui no ventre. Oh, aleluia! Oh, Espírito Santo. Nós oramos, Pai, para que elas tenham um encontro contigo. Nós oramos, Pai, para que o espírito de questionamento se transforme em um espírito de contentamento. Que haja, Senhor, hoje aqui mulheres que entendem que não foram chamadas para questionar quem elas são, mas para abraçar a identidade que o Senhor deu a elas. Então nós oramos agora, pedimos ao Espírito Santo de Deus, que o Senhor incomode cada uma das adolescentes que aqui estão, e que o Senhor dê a elas, ó Pai, pensamentos bons, que elas entendam que a Tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Nós pedimos, Pai, que caso exista um coração mais duro, um coração mais questionador, mais insubmisso, que ele seja transformado. Nós oramos, ó Pai, crendo que as meninas que aqui estão hoje sairão daqui livres para serem mulheres, que te honram, que te glorificam, que não se ajoelham para os padrões de mulher mundanas, mas que estão hoje, Senhor, aceitando a posição de mulheres cristãs. Nós estamos aqui hoje orando para uma geração de mulheres que está se levantando, que não se envergonharão de dizer: eu sou mulher. Aleluias. Oh, Espírito Santo, nós clamamos, nós oramos, que haja, Senhor, contentamento na vida delas, que haja submissão e que haja dependência de Ti, que elas tenham, ó Pai, pensamentos bons, que o Senhor se revele a elas e que a mente delas, o imaginário, possa ser purificado, que toda imagem depravada, que todo pensamento pornificado seja retirado agora. Nós oramos e nós ministramos a bênção, Senhor. Aleluias. Estes são os nossos pedidos. Nós nos apresentamos a Ti, para que elas saiam daqui hoje livres para serem mulheres que Te honram e que Te glorificam. Amém. Deus abençoe. Obrigada, Damaris. Deus te abençoe. Gente, a Damaris é maravilhosa, né? Pode dizer que é fã? Não sei. Deus abençoe, Damaris. Deus abençoe. Obrigada por ter atendido nosso convite. A gente precisava de um tempo com você, né? Obrigada. Meninas, senta. Pode sentar. Agora a gente vai para o nosso lanchinho. Ah, vocês estão com fome? Nossa! Uau! Uau! Oi, filho. As meninas da recepção, cadê elas? A Ali tá ali. Vocês vão sair por aqui. Ah, tá ali a Lídia. Vocês vão sair por aqui. Todo mundo vai sair por aqui. Conforme elas forem liberando, vai ser por fileiras. Não é para todo mundo junto, para não tumultuar. Tá bom, meninas? Espera elas liberarem, vocês saem por aqui. Se Deus quiser, em nome de Jesus, 7 horas, vocês retornam aqui para a gente começar o nosso culto femininas. Amém? Entenderam? 7 horas, tá bom? Um lanchinho rápido, dá tempo de vocês comerem. Tá bom? Pode liberar, começar a liberar, Leide. Tá bom. Aguenta aí.